Fim do feudalismo. O feudalismo aconteceu aproximadamente entre o século VI e o século XIV, que foi durante a Idade Média. Então, durante a Idade Média, tinham feudos de subsistência. A gente tem duas imagens para explicar melhor. Na primeira imagem, vocês podem ver a pirâmide social, que mandava o senhor feudal, depois vem o clero, que é a igreja, nobres e guerreiros, e por fim os servos, que era quem trabalhava no campo, e também artesãos e tal. Na segunda imagem, a gente tem um exemplo de um feudo. Então, tem o castelo do senhor feudal, do rei, tem as terras que os camponeses trabalham, que são emprestadas pelo senhor feudal, tem outras terras que são do próprio senhor feudal e que os camponeses vão trabalhar nelas alguns dias por semana, e tem as terras comunais, que são, por exemplo, os bosques lá atrás. O feudalismo foi uma sociedade descentralizada, porque existiam vários feudos, vários pequenos reinados, por toda a Europa, e cada feudo, ele era autossuficiente. Então, não existia uma integração muito grande entre esses feudos. Por isso que a gente diz que é uma sociedade descentralizada, tá? Vários feudos separados, independentes pela Europa. Tinha uma grande importância da Igreja Católica, como vocês podem ver ali, a segunda camada da pirâmide social é o clero. E fora dos feudos era um lugar sem leis. Tanto é que durante a Idade Média, também quando começaram a surgir as cidades, todas elas tinham uma muralha por volta, né? E também os feudos, nas partes onde moravam as pessoas, também costumavam ter muralhas em volta. Então, fora dos feudos era um lugar perigoso, era um lugar sem leis. As terras eram vastas, então acabava sendo mais barato produzir do que comercializar bens. E como os feudos estavam separados, tinham feudos pela Europa inteira, eles não eram muito interligados, acabava que era mais caro você fazer o transporte de uma mercadoria com outro feudo do que produzir o próprio bem. Então, por isso que a produção era muito importante nessa época. Não vamos dizer que não existia comércio, mas predominava a produção, Era mais barato produzir do que comercializar. Então, por isso que eles também ficavam mais sendo autossuficientes. Daí, depois do século XI até o século XIII, mais ou menos, houve um momento de renascimento comercial. Então, com as feiras e cruzadas, percebeu-se os payoffs do comércio, que você ganhava dinheiro realmente com o comércio. Então, essas feiras medievais e as cruzadas que foram para deter o avanço dos árabes, que eles mesmos eram comerciantes. Então, também esse conhecimento do povo árabe levou, através das cruzadas, a uma percepção maior dos payoffs do comércio. Então, a época de renascimento comercial foi uma época de prosperidade. Também teve bastante comércio com o Oriente, principalmente com a Índia, trazendo algumas especiarias da Índia. E como existia mais comércio, aumentou a circulação de moedas, ouro, prata e tal, e parou de existir só o escambo, que era o principal meio de troca na Idade Média. Não existiam moedas, eram poucas as moedas, acabava se trocando um tipo de alimento por outro alimento, ou um alimento por alguma outra coisa, mas eram coisas por coisas, que é o que a gente chama de escambo. Não se usava muito moeda. Então, nessa época de renascimento comercial, começou a se usar mais moedas. E também houve o desenvolvimento dos centros urbanos, das cidades. E, como existia um florescimento do comércio, também começou a surgir a burguesia, que eram os comerciantes mais ricos. Agora, no século XIV, a gente tem a crise do feudalismo. Foi um século muito ruim para o feudalismo e começou a acabar com esse momento de feudalismo na Europa. Então, quais foram os problemas principais? Crescimento populacional levou a uma falta de alimentos e também ao aumento dos custos de proteção das pessoas dentro dos feudos. Houve também a peste negra depois, que matou aproximadamente 1/3 da população da Europa, então muita gente morreu em decorrência da peste negra. Muitos soldados
foram mortos nas cruzadas, então foi necessário a criação de exércitos profissionais. O senhor feudal começou a contratar exércitos, né? E isso acaba desestabilizando um pouco da pirâmide feudal, porque os soldados agora eles são pagos, eles não são servos do rei também. E com isso, né, a gente acabou tendo também menos mão de obra, por causa da peste, de mortes, e soldados mortos também nas cruzadas, tinha menos gente para trabalhar. Então isso levou a uma exploração maior dos servos. Então os senhores feudais começaram a demandar mais ainda dos servos, de trabalho, né, trabalho compulsório. E isso levou a guerras entre feudos também e a revolta dos servos. E então, do século XIV até o século XV, mais ou menos, foi um momento de final de feudalismo, de transição do feudalismo, tá? Então, houve essa crise do feudalismo, fome, guerras e doenças. Ao mesmo tempo, a gente teve um período de renascimento comercial e formação da burguesia. As cidades acabaram ficando mais fortes do que os feudos, porque os comerciantes também preferiam ficar nas cidades. Houve um êxodo rural também muito forte, que levou a um rompimento do contrato senhorial. Então, os camponeses, por essa questão de fome, questão de que não estava tão bom nos feudos, acabaram indo para as cidades e eles acabaram rompendo com o contrato senhorial, né? Deixando da vida servil e das suas obrigações com o senhor feudal. E, ao mesmo tempo, nessa época, começaram a surgir os estados nacionais, que são os países.